SBT Rio. Oferecimento. Novo pirão extra forte, extraordinariamente forte. Talentos Senac 2014, o talento conquista. Ultrafarma.com.br. Casa e Vídeo, ofertas para não passar sufoco no verão. O acidente foi feito em uma rua movimentada próximo ao complexo do Chapadão, na Pavuna. 3 homens apontam armas para os carros que vêm em velocidade. Os gestos são ameaçadores. Apesar do perigo, alguns pedestres passam bem próximo aos bandidos. O ônibus para em frente ao trilho. Aqui a tensão aumenta e eles parecem que vão atirar. Exclusivo e surreal. Essa imagem que abriu o programa de hoje você vai ver completa, onde bandidos armados ameaçam motoristas e também pedestres e quem estava dentro do ônibus. É daqui a pouquinho, a reportagem está ficando pronta, mas é claro que eu tenho que fazer o quê, Adriano? Soltar a buzina. Olá, boa tarde para você que está em casa. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela sua companhia todos os dias. Toda a equipe do SBT Rio agradece porque a gente sabe que faz esse trabalho para vocês. Inclusive, a gente está acompanhando de perto e bem de perto. Eu vou contar depois em off para vocês aqui o depoimento que eu ouvi por telefone de um morador dessa localidade. Coloca a imagem para mim. O policiamento está reforçado no condomínio invadido pelo tráfico em Guadalupe. A zona norte do Rio de Janeiro virou uma bomba relógio por causa desta situação. Uma operação de reintegração de posse deve acontecer a qualquer momento, o que preocupa a todos nós, porque a gente está vendo na imagem que são moradores com crianças. Alguns moradores estão temendo demais a violência durante essa ação policial, porque o confronto pode resultar em algo que a gente está esperando aqui e com muita apreensão, que é a panela de pressão que se instalou nessa localidade. Hoje de manhã, alguns invasores que alegam não ter ligação com o tráfico, segundo eles, sem ligação com o tráfico, realizaram esse protesto que a gente está mostrando aí dentro da unidade habitacional. Eles afirmam que estão cadastrados desde 2009 no programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. E aí a gente fez uma imagem aérea, você está vendo as imagens aéreas para você entender melhor. Nosso helicóptero hoje sobrevoou a região para você entender melhor onde fica exatamente esse conjunto habitacional. Tá aí, esse conjunto habitacional são esses prédios que ficam bem próximos à mata, em Guadalupe. Você que está acompanhando a história, ou você que não acompanhou, a situação é a seguinte: esses prédios, esses apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida estão para ser entregues a qualquer momento. O problema é que homens armados entraram neste conjunto habitacional, que eu repito, estava fechado, e 200 moradores, cerca de 200 pessoas com famílias, crianças, mulheres grávidas, idosos, entraram nessa localidade, mesmo sem ter sido beneficiado. Os moradores que esperam a entrega das chaves estão desesperados porque não sabem o que vai acontecer. O dono, quem é responsável pela segurança do condomínio, afirma que não tem poder de polícia, não tem segurança suficiente para encarar os homens armados com fuzil para conseguir reintegrar a posse. A polícia foi acionada, a gente está acompanhando e a qualquer momento, eu repito, a reintegração de posse pode acontecer. Eduardo Oliveira já está lá? Só pisca o Du para mim. Olá, Eduardo, está acompanhando esse de perto. Daqui a pouco Eduardo volta com mais informações. Du, segura aí que eu vou dar um recadinho e a gente volta, tá? Dá um recado bacana. Você que busca crescimento profissional ou está ingressando no mercado de trabalho, eu tenho uma ótima dica para você. Estão abertas as inscrições para o vestibular Unigran Rio. São mais de 50 cursos de graduação nas áreas de saúde, gestão, tecnologia e educação. Acesse então unigranrio.br e agende a sua prova. A Unigran Rio possui 13 unidades no Rio e Grande Rio. Procure a mais próxima de você. Os alunos da Unigran Rio contam com método de ensino inovador, desenvolvimento pessoal e profissional, formação orientada para o mercado de trabalho e o melhor custo-benefício, que é o mais importante. Conheça também a graduação à distância da Unigran Rio. Você estuda em qualquer lugar e com muito mais flexibilidade de horários.
Entre para uma das melhores instituições de ensino do estado, exatamente isso, aqui do Rio de Janeiro, e alcance o crescimento profissional. Acesse www.unigranrio.br e agende a sua prova. Vestibular Unigran Rio, eu recomendo. Tá aí na tela. Vamos ao vivo com Eduardo Oliveira. Pode abrir o Eduardo aqui para mim, que também está acompanhando. A gente bateu um papo agora há pouco, né, Edu? A situação lá. Você que acompanhou aquela história da Telerge, que deu aquela pancadaria toda. Eu estava conversando contigo e não deu tempo porque você teve que correr para lá. Você acredita, com a sua experiência, que a mesma panela de pressão está acontecendo agora em Guadalupe? Boa tarde, meu amigo. Com certeza está acontecendo sim, viu, Isabela Benito? Principalmente porque são mais de 200 pessoas que ocuparam cerca de 240 apartamentos em 11 blocos desse residencial Guadalupe, que fica em Costa Barros, zona norte do Rio de Janeiro. Os moradores invadiram, ocuparam esta área, Isabela, com apoio de criminosos. E você muito bem disse no início do jornal que algumas pessoas estão cadastradas desde 2009 no programa social Minha Casa Minha Vida, e outras pessoas fazem parte, Isabela, de comunidades ali no entorno, ali em Costa Barros, no entorno do residencial Guadalupe. Uma delas é a comunidade Terra Nostra, pessoas que não têm onde morar e hoje pela manhã se reuniram lá no condomínio com faixas e cartazes informando que elas não são criminosas, mas tiveram apoio de traficantes fortemente armados e, de acordo com a polícia, viu, Isabelle, esses criminosos pertencem aí ao bando do Celso Pinheiro Pimenta, o Playboy. Eu já vou entrar nesse mérito contigo, Du, porque eu ouvi um depoimento por telefone de um morador de lá que confia, assiste a gente todos os dias, e eu vou te contar o que está acontecendo exatamente lá. Mas antes a gente conversou com algumas pessoas que invadiram o conjunto habitacional e disseram para a nossa equipe que não tem de maneira alguma envolvimento com o tráfico, segundo eles, e que tomaram essa atitude porque nunca foram ouvidas pelas autoridades e resolveram partir para o extremo. Veja. A gente não quer roubar nada de ninguém, a gente quer conversar com um representante do governo, alguém, porque a gente vive em condições aqui desumanas, vala a céu aberto, aqui é barraco, caindo chuva em cima da gente, é rato, é bicho, ninguém dá uma atenção, ninguém dá uma assistência. Há mais de 5 anos que eu me inscrevi na prefeitura, lá na cidade, moço, até hoje eu não ganhei meu empreendimento e eu quero uma solução, eu e todos aqui que estamos aqui. Eu tenho 9 filhos, como 2 estão aqui, ó, gêmeos, de 1 ano e 3 meses, um filho que tem 6 anos que está com pneumonia. Esse movimento é de paz, não estamos querendo aqui, entendeu, ofender, entendeu, nem confrontar com ninguém, só estamos lutando pelo nosso direito. Ô, mãezinha, olha, eu entendo perfeitamente, só volta, Paulinho, não precisa botar ela falando não, bota a imagem, essa senhora que falou com a gente. É uma mãe que tem um filho de 6 anos são gêmeos, né? 2 meninos no colo, de 1 ano e pouco. Mãe, pelo amor de Deus. Eu sei que é luta causa, mas é luta pela casa, a senhora está aí com toda... Eu sei que se a senhora tivesse uma casa boa para morar, como eu tenho, é fácil aqui a maquiada, a apresentadora bonitinha ficar falando, né? Mas eu peço, por favor, eu sei que a luta é por moradia, eu também, se eu precisasse... Ih, minha filha, se eu precisasse eu faria qualquer coisa para ter casa pelo meu filho. Mas eu gostaria de falar para a senhora, primeiro de tudo, a situação é perigosa. Tirem as crianças daí, porque é por elas que eu estou temendo. Eduardo Oliveira, por favor, são imagens aéreas agora do condomínio. Eduardo, muito complicado. Primeiro que não dá para negar, não vamos ser hipócrita. Tem bandido com arma aí dentro, sim senhor. Mas tem pessoas de bem e famílias lutando pela casa própria, não é não? Olha, com certeza, viu, Isabela? Essas imagens aéreas mostram, enfim, os moradores estão do lado de fora tentando fazer com que as autoridades entendam que eles precisam de um lugar para viver. E vai lembrar o seguinte, né, Isabelle? O comandante do batalhão de Irajá, o coronel Luiz Carlos Leal, é uma pessoa pacífica, que gosta de conversar com os moradores. Ele afirmou que esteve com uma comissão, que eles fizeram uma comissão para tentar entender a situação de cada um, só que a construtora BR4, responsável pela construção desses 11 blocos, que faz parte aí do programa Minha Casa Minha Vida, eles já fizeram registro na delegacia de Ricardo de Albuquerque e também já entraram com um pedido de reintegração de posse. Portanto, o caldo pode entornar, a situação pode ficar ainda mais complicada. Sabe por quê, Edu? Não adianta a gente ficar aqui passando a mão e falando, olha, gente, vai ter reintegração. Chega um momento em que a polícia, ela tem que agir. Ou ela tenta uma conversa, um diálogo, mas ela tem que agir, porque no papel a gente não pode negar, sabendo desse problema habitacional, não só nessa região, como em tantas outras, sabendo que muita gente se cadastra no programa Minha Casa Minha Vida, e aí a gente sabe que é preciso preencher alguns pré-requisitos.
requisitos, nem todo mundo preenche esses pré-requisitos, mas tem pessoas por trás que estão esperando, que passaram por um processo e estão esperando. Você quer ver só? Pode deixar a imagem, vou te contar um negócio agora, que você não vai ouvir em lugar nenhum. A minha produtora, a Natália, que está ali olhando no telefone, ela conversou com uma pessoa que ela conhece. Da onde que é o morador? Barros Filho. Essa pessoa do Barros Filho já tinha conseguido, num conjunto habitacional conhecido, eu vou tudo falar com cuidado para, viu, Du, para não delatar essa pessoa, para não ser X9. Essa pessoa estava em casa, pessoas armadas de qual facção? Terceiro comando, chegaram de fuzil, fala, cai fora, meu irmão, com criança dentro de casa assistindo o que esse bandido falou. Cai fora, meu irmão, você veio lá de qual área? A área onde era o comando? Então sai fora. Mas eu não tenho nada, eu sou trabalhador. Dane-se, você morava numa área onde tinha um comando. Então cai fora porque eu te dou, ainda sou bonzinho. Eu te dou uma semana para sair da sua casa com a sua família, senão morre todo mundo aqui dentro. Eduardo Oliveira, a gente tá falando como se fosse filme. Eu tô aqui até interpretando, que não é minha vibe, mas para mostrar que não é novela não, é realidade dessas pessoas que estão com medo de entrar também na casa e morrerem, né? Exatamente, viu, Isabela? Isso geralmente acontece por parte de criminosos. Se a pessoa mora numa comunidade que pertence a uma facção criminosa rival a desses criminosos, elas são literalmente obrigadas e convidadas a se retirar do imóvel que ela comprou com muito custo. Ou seja, eles nem se preocupam com as autoridades aqui do Rio de Janeiro e fazem literalmente o que querem. E vai lembrar, viu, Isabelle, que para você poder entrar nesse programa social Minha Casa Minha Vida, tem que ter uma renda de 0 a 3 salários mínimos. Mas a gente pode observar que muitas pessoas que moram nessas comunidades carentes, que vivem, enfim, à beira da total pobreza, não ganham sequer nem 0 salário mínimo. Tem o grande problema, Du, às vezes não preenche o pré-requisito. Agora abre aqui para mim, o Eduardo está ouvindo e pode entrar, que o Eduardo tem tanta experiência de cobrir rua quanto eu, ou até mais. A questão é a seguinte, eu quero falar diretamente com você aí de casa. Isso escancara uma vergonha, não só da gente como sociedade, que é mero espectador, mas de um governo que está omisso a uma situação como essa. Eu falo no governo como todo, tanto na esfera federal, estadual, como municipal, minha gente. Os caras entrarem armados. Isso daí é problema de gestão habitacional, de você não ter um projeto para essas pessoas carentes na faixa da miséria, que não atendem pré-requisito de Minha Casa Minha Vida, porque é o que o Eduardo falou. Não adianta você achar que qualquer um pode entrar, tem que ter um pré-requisito, tem que ganhar até 3 salários mínimos, tem que ter uma condição de pagar um mínimo de prestação, mas tem gente abaixo dessa história que sofre com a falta de moradia, cheio de filho. A gente não pode fechar o olho para isso. Não podemos. Agora, pelo amor de Deus, pior ainda é você ter uma imagem em que o cara entra de fuzil num conjunto como esse e fala, agora eu sou o prefeito dessa história. Agora eu mando. Como que alguém pode pegar um fuzil e falar, ô Zani, hoje eu estava até falando com a Zani, Zani, tira sua roupa que eu gostei da sua calça, eu tenho um fuzil aqui, você vai andar pelada na rua. O que é isso, minha gente? Cadê o Estado para dar segurança para essas pessoas? E aí, você aí de casa, se tivesse sido sorteado, você mudaria com a sua família depois dessa situação de bandidos armados entrarem, mandarem, desmandarem nesse conjunto habitacional do governo federal? Eu digo, nunca na minha vida que eu iria me sentir à vontade depois dessa situação, sem alguém, alguma autoridade bater o martelo e falar que quem manda é a gente. Vocês não mandam coisa nenhuma, não vem aqui de chinelão, boné pra trás e arma na mão achando que manda aqui, porque aqui tem gente de bem, aqui tem morador, a gente precisa respeitar. A gente vive numa sociedade onde o meu direito termina onde começa o seu. Só para detalhar, eu quero agradecer a equipe do SBT Rio, porque aqui o SBT Rio não sou só eu, não. É toda uma equipe, começando pelo Diego, até as nossas, a produção, reportagem, edição, todo mundo técnica, porque a gente tem imagem, não sei se vocês repararam, a gente tem imagem do helicóptero, mas a gente tem imagem de dentro. A gente está mostrando que também tem gente de bem lá dentro, gritando por moradia. São imagens dentro do conjunto habitacional. A gente mostra do alto, mas a gente vai lá para mostrar quem são essas pessoas clamando por moradia com o filho no colo. Para a gente mostrar que é um problema gigante, não é só um problema em que a gente está mostrando, não é só uma invasão. Existem os bandidos que estão aí.
Mas existem pessoas que estão aí pedindo uma moradia. É uma questão de problema, não só de segurança, mas como também de uma gestão e conversa. Eduardo Oliveira, que cobriu o caso da Telerge, você acha que agora eles estão conversando mais? Porque lá na Telerge, não sei se vocês lembram, aquele conjunto da Telerge que teve tiro, porrada e bomba, esperaram para conversar nos 45 do segundo tempo. Teve alguma conversa hoje lá no conjunto, Eduardo? Olha, Isabelle, por enquanto, só o coronel Luiz Carlos Leal, comandante do batalhão de Irajá, viu? Porque pela Secretaria Municipal de Habitação, a informação é o seguinte, que eles estão acompanhando o caso e já pediram apoio das forças de segurança para a reintegração de posse, ou seja, por enquanto, ninguém do Serviço Social, da Prefeitura do Rio de Janeiro ou da Habitação chegou até o local para conversar com essa comissão que foi formada pelos moradores. Qual é o nome do coronel? Coronel Luiz Carlos Leal, que é o comandante do batalhão. O Coronel Leal também fazer sozinho esse trabalho, exatamente. Pelo amor de Deus. É você colocar o coronel numa fogueira. Também a gente não pode deixar só o coronel sozinho nessa situação. Secretário de Assistência Social, vamos fazer um mutirão aí. Não deixa só a coitada da Polícia Militar na linha de frente, porque depois a Polícia Militar tem que fazer o trabalho dela, ainda é sacudida aqui, porque teve que entrar em confronto. Porque a partir do momento que você usa uma força, você vai ter uma reação. Então, pelo amor de Deus, a gente clama às autoridades, primeiro, né, Eduardo? Agora a polícia está lá. Com certeza o bandido que ontem entrou lá aí no conjunto habitacional não vai estar aí perto. Isso é fato, não vai estar aí por aí. A pergunta que a gente faz é, até quando uma polícia pode ficar dentro desse conjunto habitacional? É preciso fazer um trabalho de quem são esses bandidos que não estão respeitando o direito da questão de um programa sério, um programa já conhecido que é o Minha Casa Minha Vida. É isso que eu estou falando. Põe em xeque não só uma questão de segurança, mas também uma questão de credibilidade de um programa do governo federal. Você falou então que eles pediram até ajuda extra, a polícia, você falou o Coronel Leal pediu ajuda do quê? Não, o tenente-coronel Luiz Carlos Leal, Isabelle, ele esteve com os moradores que formaram uma comissão para abrir um canal de negociação. Só que a Secretaria Municipal de Habitação informou o seguinte, que está acompanhando o caso e já fez um pedido à Justiça também para a reintegração de posse. Isabelle, vale lembrar que os 11 blocos desses prédios, desses apartamentos, né, estariam prontos nos próximos 2 meses e as pessoas que adquiriram, foram sorteadas e adquiriram esses apartamentos estariam prontas para mudar. Agora a gente não sabe o que vai acontecer. Tá certo, muito obrigada, Eduardo Oliveira, trazendo as informações, as imagens do nosso helicóptero aí, mostrando as pessoas na rua. São cerca de 200 pessoas, famílias, crianças e tudo mais. A gente está com atenção em cima disso. 12:08, ao vivo, Eduardo Oliveira. Aliás, pelo amor de Deus, eu sou novinha para estar na Menopá, mas tá calor aqui, né? Liga o ar aí, Caicai. Liga aí, que tá calorão aqui hoje. Agora, preste atenção nesse flagrante exclusivo. Exclusivo você só vê aqui. Bandidos do complexo do Chapadão, na Pavuna, apavoram motoristas e pedestres de uma rua movimentada na comunidade. Você vai ver esse flagrante agora completo. Eles seriam da quadrilha do Playboy, segundo as informações que a gente conseguiu. O criminoso mais procurado do Rio de Janeiro. A reportagem é de Fabiano Martinez. O flagrante foi feito em uma rua movimentada próximo ao complexo do Chapadão, na Pavuna. 3 homens apontam armas para os carros que vêm em velocidade. Os gestos são ameaçadores. Apesar do perigo, alguns pedestres passam bem próximo aos bandidos. O ônibus para em frente ao trio. Aqui a tensão aumenta e eles parecem que vão atirar. Os criminosos do vídeo seriam da quadrilha do traficante Celso Pinheiro Pimenta, o Playboy, o bandido mais procurado do Rio. Apontado pela polícia como chefe do tráfico do Morro da Pedreira, em Costa Barros, e do complexo do Chapadão, na Pavuna. Ele seria responsável por vários eventos violentos. O mais recente aconteceu na madrugada de segunda-feira. Um grupo ligado a Playboy invadiu o Hospital Azevedo Lima, em Niterói, e resgatou um integrante da quadrilha que estava hospitalizado. Johnny Luiz da Silva, o Bebezão, foi baleado por policiais militares depois de uma tentativa de roubo à carga na Pavuna. 2 policiais do batalhão de Irajá eram responsáveis pela escolta de Bebezão. Um deles faltou ao serviço naquele dia. Os PMs e o comandante do batalhão já foram ouvidos pela Polícia Civil. Antes do resgate do criminoso, o grupo roubou um carro em São Gonçalo, que foi usado na ação. Um policial militar, dono do veículo, acabou morto pelos bandidos.
A mulher dele, que estava no banco do carona, levou um tiro e está hospitalizada. Uma testemunha reconheceu integrantes do bando. A testemunha reconheceu 2 dos seus integrantes, então é possível que seja, sim, o bando do Playboy que veio aqui em Niterói resgatar o preso. De acordo com o delegado da Divisão de Homicídios de Niterói, Wellington Vieira, a quadrilha seria responsável por uma ação semelhante. Em outubro do ano passado, criminosos invadiram o Fórum de Bangu, na Zona Oeste, para resgatar presos durante uma audiência. Houve troca de tiros. Um policial militar e um menino de 8 anos morreram atingidos por disparos. Segundo investigações da polícia, Playboy também liderou um grupo que invadiu a Vila Olímpica de Honório Gurgel. Eles aparecem dentro de uma piscina do complexo esportivo, exibindo armas. Eu gostaria que você prestasse atenção aí em casa. Coloca a imagem que abriu a reportagem do Fabiano. Olha isso. São 3 criminosos, não tem nem como brincar. Ali, ó, a mulher, coitada, passa correndo, finge que não vê, porque não pode nem olhar, né? São 3 criminosos, são 2 armados, não são os 3 que estão armados, né? A moça passa ali por trás, eu não entendo qual é o objetivo. O ônibus já percebeu que os caras estão armados e mostra muito bem, ó. Tô armado, são os 3 armados, gente. E o de amarelo cheira alguma coisa, deve ser loló, né? Tem um loló na mão ali, deve estar cheirando o loló até. Se você prestar atenção na imagem, no começo ele começa cheirando, dá um barato, fica doidão com uma arma na mão. Olha o risco de quem passa. Agora, você tá passando de carro, na van, e o cara faz isso aí, ó. Quer ver a imagem? Tem a imagem mais forte. Pega a reportagem do Fabiano, o começo da imagem, que ele explica perfeitamente. Aí o Playboy que tá com ele, já tá o bandido mais procurado do Rio de Janeiro, a gente já mostrou ele aqui e todo mundo conhece em casa. Eu peço só pra Paulinho, pode voltar aqui em mim, volta na imagem da reportagem do Fabiano. Bota o começo da reportagem, porque os caras ficam nervosos, tá? Não é só aquilo de mostrar, tô armado, tô armadão, aqui não, meu amigo. É arma na cara, quer ver? Pode colocar que tem hora que eles estão esperando alguém. É depois isso daí. Eles ficam bem tensos e começam a balançar a arma. Você vai ver que de alguma forma a gente mandou esse vídeo para a Polícia Militar para analisar essas imagens. A pergunta que eu faço para você, ó, pode sim com maconha. Pode deixar o Fabiano falando que daí eu já sei, ó. A tensão aumenta exatamente nesse momento, ó. Eles vão em cima de um carro. E começam a balançar. Eu queria entender, e isso não sou eu que tenho que dar a resposta, porque aqui a gente só noticia, é a polícia que vai analisar as imagens e dar uma resposta. Eu queria entender como que faz pro morador, hein? Como que faz para passar ali no feirão? Faz o quê? Passa de cabeça baixa? Bate o carro? Não passa de carro? Passa a pé? E os caras noiadão, e se atira ali, morre. Daí ninguém sabe de onde veio o tiro, né? Ninguém sabe o que aconteceu. Pois é. Policiais civis realizam hoje cedo uma operação para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão na comunidade do Tabajaras e também Pavãozinho, em Copa. Até o momento, para vocês terem uma ideia, 11 pessoas já foram presas. Eduardo Oliveira acompanhou de perto. Veja. A operação contou com o apoio de mais de 70 homens da Polícia Civil. Agentes da CORE foram acionados para fazer um pente fino em vários pontos da favela. Nós estamos acompanhando os policiais da CORE, coordenadores de recursos especiais, e uma ação que acontece aqui no Morro do Pavão, em Copacabana. A gente percorre uma das vielas aqui e, de acordo com as informações dos policiais, é um local onde geralmente permanecem criminosos fortemente armados. Todos os acessos da comunidade foram bloqueados pelos policiais. O objetivo era cumprir 31 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão. Até o final da manhã, 11 pessoas que teriam envolvimento com o tráfico de drogas foram presas. Esta mulher, ainda não identificada, foi detida para averiguação. De acordo com a polícia, ela seria responsável pela parte financeira da quadrilha. A operação durou pouco mais de 3 horas e meia. O objetivo da operação era prender o traficante identificado como Adalto do Nascimento, conhecido como Pitbull, líder do tráfico aqui na região. Os agentes percorreram becos e vielas em busca do criminoso, mas ele não foi encontrado. Não é por nada não, mas eu que cubro há muito tempo a polícia, o que é o nome mais comum no meio, apelido, o vulgo mais comum é Pitbull, né? Porque eu já vi Pitbull sendo preso, Pitbull sendo morto, e aí mais uma procura da polícia. A CORE continua, e faz tempo que eu não vi operação lá em Copa, né? Alguma coisa eles estão planejando. Adolescente de 14 anos é baleada durante um tiroteio entre traficantes e policiais no Complexo do Alemão. É, meu amigo, ela estava lá dentro de casa quando foi atingida pela bala. Marcele Borqueta tem todos os detalhes. Fala, Marcele.
O confronto começou por volta das 8h30 da noite, na localidade conhecida como Beco da Sinuca, no Complexo do Alemão. Segundo a polícia, os agentes estavam patrulhando a região quando foram surpreendidos por traficantes. Houve troca de tiros. Uma jovem de 14 anos foi atingida na perna. Ela estava dentro de casa quando o confronto começou. Ela foi socorrida e trazida aqui, para a unidade de pronto atendimento do Alemão. Em seguida, foi transferida para o Hospital Miguel Couto, onde passou por cirurgia. Esse não foi o único episódio de violência ocorrido na região essa semana. Na última segunda-feira, o jornalista Henrique Soares foi agredido próximo à comunidade. Henrique fazia uma reportagem no local quando foi abordado por 2 homens. Ele levou pauladas e coronhadas, além de ter o celular e o relógio roubados. Segundo o jornalista, os criminosos confundiram ele com um policial. A sessão de tortura durou cerca de 40 minutos. No início desse mês, moradores registraram mais uma noite de intenso tiroteio. Uma pessoa foi baleada e policiais da UPP atacados pelos criminosos. É o que eu falo pra vocês, uma hora a bala acerta. Não é possível uma chuva de bala dessa e não acertar ninguém. Infelizmente, uma menina de 14 anos dentro de casa, tá você lá dentro de casa assistindo lá a televisão, tá assistindo o Ratinho, de repente, esquentou minha perna. Olha, é um tiro na tua... Pelo amor de Deus, né? Ainda bem que ela foi levada, foi atendida e a gente não deu uma notícia pior aqui, apesar da notícia ser pesada. Mas você quer ver só? O problema de falta de segurança no Complexo do Alemão é muito maior. PMs que trabalham lá no Complexo do Alemão denunciam as péssimas condições de trabalho. A gente traz essa reportagem para você ver que a situação é ruim de um lado do morador e também da Polícia Militar, veja. Complexo do Alemão, o símbolo da pacificação. Bases da UPP estão espalhadas por várias comunidades. O clima já não é de tranquilidade como nos primeiros anos da ocupação. Os próprios PMs preferiam não estar ali. A obrigação do comando fornecer para a gente o armamento, porque a arma eles têm o necessário para fornecer para a gente, só que nunca fornecem a nossa identificação. Se bobear, levam até um ano para ficar pronta. A minha documentação já tem 6 meses e até agora não ficou pronta. Um documento poderia ser entregue em menos de uma semana, quer dizer, eu não posso comprar uma arma, não posso me identificar como policial, não posso fazer nada. Além do risco de serem atingidos por tiros, o trabalho não tem o mínimo de conforto. Por falta de estrutura em algumas unidades, policiais são obrigados a dormir em colchonetes no chão. Ele também reclama da escala de serviço excessiva, mais conhecida como RAIS compulsório. E coloca a gente no 24/48, é uma escala que não dá nem para você poder, em casa, visitar a família. E ainda coloca você obrigando a fazer um extra. Você acaba fazendo 36 horas direto e obrigando você basicamente dormir aqui, ficar no próximo dia de folga aqui. E acrescenta que em tão pouco tempo na instituição já está desmotivado. É praticamente como se fosse um lixo, né? Porque a gente não tem direito a nada. O único direito que a gente tem aqui é que ele fala, se você fizer errado, você vai ser preso. Motivado de que forma, pelo amor de Deus? As pessoas esquecem que por trás da farda tem um homem, tem um ser humano, assim como eu e você, que trabalha de acordo com o incentivo, de acordo com a condição de trabalho. Agora eu peço para vocês, tá no Complexo do Alemão, área de risco, eles são treinados para isso, eles sabem que tem toda essa carga pesada no trabalho. Mas é um mínimo de estrutura. Alô, novo comandante que está para assumir ou que está interino, essas são condições? Aumenta, por favor. Não vou aumentar meu tom de voz. Aumenta você aí a imagem, por favor, Reinaldo. Olha só a condição do policial militar que tem que fazer 48 sem ver a família, sem ver filho, sem ver mulher, dormindo no chão, sabendo que fora é uma lata no container, que pode vazar um tiro e acertar ele no colchonete. Qual é a dignidade de um homem que trabalha para a segurança dos moradores, que representa a segurança pública do nosso estado, da nossa cidade, dormindo numa situação como essa? Detalhe, vocês não viram na foto, viram o que é o travesseiro dele? É praticamente o colete dele que está lá como o travesseiro improvisado. É dessa forma que, que a gente vai exigir desses policiais atenção, segurança, combate ao crime organizado que eles são treinados? Não tem como.
Não tem como, a gente também tem que defender essa classe que sofre cada dia mais. A gente espera no novo comando agora mudanças e que mudanças sejam melhor também para o trabalhador policial militar, que ele veste farda, mas ele é um trabalhador, sim senhor. E a polícia prendeu hoje o professor acusado de dar drogas e abusar sexualmente de estudantes. Sabe aquela história, aquele professor da escola particular? Mônica Chagas, que voltou das férias, voltou agora para mostrar pra gente. De professor de história acusado de tráfico de drogas e estupro de vulnerável. Depois de ser denunciado pelo Ministério Público, Gustavo Freixo, de 31 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Gustavo acaba de chegar aqui na delegacia de Braz de Pina. Ele foi detido em Maricá, na casa de um parente. Os policiais chegaram a procurá-lo em outros 4 endereços. Ele não quis falar com a imprensa. De acordo com a polícia, um indiciado confessou à direção da escola que na casa de um dos 7 alunos envolvidos havia LSD, mas negou que tenha levado a droga. Mas aqui na delegacia, os alunos disseram que foi Gustavo quem distribuiu os entorpecentes e ensinou como usá-lo. Na 5ª casa que nós batemos, conseguimos encontrá-lo. Ele não ofereceu resistência, foi preso e estamos dando cumprimento ao mandado de prisão expedido pela 32ª Vara Criminal. E ele agora vai ficar preso até o julgamento, é mandado de prisão preventiva. No local da festinha com os menores de idade, o professor também teria praticado relações sexuais com uma estudante e beijado outras 2. A reunião aconteceu no apartamento desta senhora. Quando eu cheguei em casa às 6 horas da noite, a casa estava totalmente revirada, toalha molhada, o quarto do meu filho estava de cabeça para baixo, meu quarto tinha cabelo em cima da minha cama. Ele me informou que ele foi induzido a usar, como curiosidade, só que ele não lembra de nada porque ele teve overdose. O professor lecionava desde 2007 nessa escola particular. Ele era querido pelos alunos e não levantava suspeita. Choque, não tem outra palavra, né? E a gente não encontra uma resposta, assim, uma coisa que pudesse justificar essa atitude dele. Depois do ocorrido, foi demitido por justa causa. Gustavo pode pegar uma pena de 5 a 15 anos de prisão. Ele alegou, é lógico, que não tinha comprado as drogas, mas é impossível que isso tenha ocorrido, uma vez que aqui na comunidade, desde a inauguração da delegacia, nunca houve uma apreensão de LSD. Essa é uma droga que é muito cara, é uma droga que é muito agressiva ao cérebro do usuário e causa surtos, mesmo que a pessoa não esteja fazendo uso do LSD durante um tempo. Olha, professor, é Gustavo o nome dele, né? Sinceramente, eu sei que é uma acusação gravíssima. Não sou eu a dona da história, a dona da verdade. Na verdade, a polícia com as provas, tá aí o Gustavo, foi preso hoje pela manhã em Maricá, numa diligência da polícia que estava desde ontem atrás do Gustavo. Eu sinto muito, professor. O senhor falou que não é, tudo bem, vamos supor que não é o que a polícia acredita, o delegado falou bem aí, que não foi o senhor que comprou a droga. Mas o senhor era o único responsável, maior de idade e professor desses adolescentes. Você tá lá numa casa onde tem drogas com adolescentes de 14 anos, mesmo que não seja o senhor o comprador, que para mim seria então o traficante da história, o que a polícia diz que era, pior ainda o senhor tá lá e falar, não, beleza, é isso aí, droga é normal, vou me isentar dessa história, não vou falar pra ninguém. Então, o senhor tem sim muita conta a pagar e muita explicação pra dar, sim senhor, tá aí a imagem dele. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, mas o troço tava quente também ontem aqui em São Januário. Futebol, com mais de 5.000 votos. A eleição de 2014 é a maior da história do Vasco da Gama. E a chapa do Eurico Miranda venceu com larga vantagem as eleições para a presidência do clube. E o São Januário também tem isso. Ontem a gente estava acompanhando desde já. Garotinho vai falar daqui a pouco sobre isso, antes da reportagem. Durante a votação e apuração dos votos, houve tumulto. O primeiro ocorreu com a chegada do candidato Júlio Brandt. No momento que o aliado de Edmundo pisou na colina, alguns cabos eleitorais se desentenderam e o clima esquentou. Faltando 1 hora para o fim da eleição, houve um outro princípio de confusão entre cabos eleitorais e membros de torcidas organizadas. A polícia militar jogou gás de pimenta e bombas de efeito moral para acabar com a confusão. Durante a apuração da terceira urna, o candidato Júlio Brandt resolveu deixar a colina. Na parte externa do estádio, alguns opositores tentaram hostilizar o candidato. A chapa Volta Vasco, Volta Eurico venceu a eleição
com o maior número de votos da história do clube. Apesar da vitória, a confirmação do novo presidente só vai ser divulgada no próximo dia 19, na sede náutica da Lagoa. A vitória foi constatada antes mesmo da apuração da última urna. Porém, a maioria dos 5.592 votos do pleito não garantiram a Eurico a vitória confirmada como novo presidente. Isso porque a eleição é indireta. A chapa vencedora vai ter 20 vagas no Conselho Deliberativo do clube, que, por sua vez, indicará o presidente e o vice. O segundo colocado vai escolher 30 conselheiros. Garotinho, vem aqui me explicar. Vocês estão rindo, né? Por que tanta coisa em jogo? A pergunta não é o Eurico Miranda ou o presidente agora? Na verdade, tem agora a chapa conselho para... vai agora apontar o presidente. Mas que vai ser... Cada um tinha uma chapa, quer dizer, e a chapa do Eurico é vencedora. O detalhe que o Eduardo abordou aí foi o número recorde de eleitores na eleição do Vasco, 5.592. Com um detalhezinho, o Eurico teve 2.700. Segundo colocado, o Roberto Monteiro, 1.500. O terceiro, o Júlio Branco, 1.100. Então, o que comprova que o Eurico já teve 2 mandatos, 2000 a 2008. Quando ele perdeu a eleição para o Roberto Dinamite, quer dizer, o Roberto foi lançado, todo mundo dizia assim, acaba a era Eurico Miranda. Mas agora o sócio do Vasco provou que ruim com ele, pior sem ele. É porque não se esperava que ia ser o que aconteceu, estar na segunda divisão. Falar nisso, vamos entrar logo para falar de esporte? Roda a vinheta que os meus meninos estão todos aqui. Rodou. SBT Esporte. Oferecimento Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Imediata BMG. Nosso crédito é pra você. Super Boliche. Você pode ganhar até R$500 mil com a raspadinha. José Carlos Araújo. Alô, voltei. Lembrando aqui um detalhe, apenas uma correção. O segundo colocado foi o Júlio Branco. O Roberto Monteiro, que é chefe de torcida organizada, ex-vereador pelo Rio de Janeiro, foi o terceiro colocado. Eu coloquei para a Isabelle, ao contrário, botei o Júlio Branco em terceiro, mas não foi não. Aí, senão, eles vão para a justiça contra mim. Chega já de tapetão. Tem uma polêmica aí envolvendo a Portuguesa. Tá lembrado do negócio da Portuguesa ser rebaixada? Aí o Fluminense foi beneficiado. Pois é, o Ministério Público constatou que o Clube Paulista escalou o meia Everton, levando algum troco, levando o troco de volta. O presidente da época era o presidente Lupa, o presidente Lídio é o atual. Aí Flamengo e Fluminense vão ser investigados, pois se livraram do rebaixamento com a queda da Portuguesa. Com um detalhe, hein? O Everton foi colocado já no finalzinho do jogo. Quer dizer, foi um negócio proposital. Aí a torcida se revoltou com o Fluminense, advogado, tapetão. Mas não foi bem assim, não. Rolou um troco. Agora tem que descobrir quem pagou, quem recebeu, por que o STJD, que é tão severo, rapidamente logo botou a Portuguesa lá embaixo, que agora, infelizmente, vai cair para a Série C. Sabe explicar isso tudo, Gerson? Logo você. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, garotinho. Não sei explicar. E outra coisa, não sei explicar. Você não recebeu nenhuma. Não sei explicar, não. Não tem explicação, que até hoje está nessa confusão toda. Agora entrou o Ministério Público. Para onde vai isso? Ninguém sabe. O certo é que o Fluminense subiu e a Portuguesa desceu. E está caindo agora mais já ainda. vai para terceira divisão. É uma judiação. Afundaram a Portuguesa. Exatamente. Eu esqueci do cartão vermelho do Gilson Ricardo. Manda aí, Gilson. Pois é, garotinho, meu cartão vermelho é por causa dessa briga, eleição do Vasco, um clube dessa magnitude aí, que a gente viu, a galera foi lá, a galera votando, todo mundo querendo Vasco forte, Vasco na primeira divisão. E do lado de fora os caras ficam brigando. Tem que ajudar o clube. Você que é torcedor mesmo, de verdade, você não pode brigar do lado de fora, ficar na briga. Besteira isso, pra que isso? É o clube que é importante, é o Vasco que é importante. Que bom, tomara que o Vasco seja forte de novo. O Vasco não pode jogar Série B, o Vasco é time de Série A, o Vasco é time de lotar estádio, Maracanã, São Januário, qualquer lugar que ele jogue. Então, parabéns ao Vasco
que me parece vai mudar de novo. E pro bem. Tomara, estamos torcendo para isso. E com um detalhe, é humilhante a situação do presidente Roberto Dinamite, o maior ídolo do Vasco de todos os tempos, completamente esquecido em São Januário, caminhava e apagou a história dele no clube com essa gestão, colocando o Vasco 2 vezes na Série B. Deixa eu só dar um detalhe aqui, Zé Carlos, rapidinho, que é o seguinte. Não estou querendo aqui tirar onda, nada disso, mas o Eurico, na primeira entrevista que ele falou que ia ser candidato a presidente do Vasco, foi comigo, um dia que ele estava lá invocado, aborrecido, eu trabalhava na rádio lá na Bradesco, lá na Band, e aí ele tinha um programa na Band AM, e ele passou, eu falei, vem cá, Eurico, entra aqui, como é que você está vendo o Vasco, essa situação? Ele falou, estão me enchendo o saco, eu vou acabar sendo candidato. Eu falei, vai ser candidato ou não vai? Vai ficar em cima do muro? Você não fica em cima do muro? E foi. Não, então a partir de agora, eu sou candidato. Então nós demos essa notícia, é só para não dizer que está tirando onda, que dá tamanho. E com mas detalhe... pode pegar carona, fica à vontade, pode pegar carona. Com detalhe, Edson, com detalhe é o seguinte, a administração do Roberto Dinamite foi o maior trunfo para a volta do Eurico Miranda. Até porque quando se falou na chapa do Roberto Monteiro e do Júlio Branco, mudar a experiência vascaína na mudança anterior não foi favorável. É, garotinho, mas não vou apagar a história, pelo menos eu, junto com o Roberto, de 7 anos de alegria, de muitas glórias. E você, torcedor do Vasco, como presidente, o Roberto foi uma baba, pode criticá-lo. Agora, como jogador de futebol, você tem que respeitá-lo, tirar o chapéu para ele, porque eu de pé digo, apesar de alguns não concordarem comigo, de que você, Roberto Dinamite, é o maior ídolo da história do Vasco e isso, como jogador de futebol, ninguém vai poder apagar, não. Vai com Deus, boa sorte, mas como jogador, eu sempre vou tirar o chapéu para você. Posso falar uma coisinha só? E tem que tirar ele da segunda divisão, é agora, hein? Fala, Isabel. Cartão vermelho. Só para voltar aqui, Gerson, só me permite aqui, cartão vermelho para você estava falando da questão da portuguesa, que eu não vou ficar. O STJD já cheirava, e a gente já comentava sobre isso, né? Já cheirava que isso tinha troco por trás, e o STJD nada mais fez do que pegar o martelinho e dar o aval ao golpe. E com uma velocidade incrível. Exatamente. Então é pior que tudo, não é, Gerson? É verdade. Mas, pô, ó, eu quero mandar um alô pro personal trainer dela. Dela? Sabe como é que é o nome dele? Léo Pressão. Alô, garoto. Grande abraço pra você. Muita pressão. Isabel, Léo tá botando em forma, ó. É na pressão. É na pressão. Como é que é o nome do cara? Léo Pressão. Olha aqui, olha aí, peraí. Menos pressão que eu vou pedir intervalo comercial rapidinho. A gente volta. Já está. Meu alô aqui, ó. I'm so hungry. I know this bar along the Amazon that serves grilled anaconda. Snake. Woo. Actually, I'm in the mood for dessert. Hold that thought. Usher, a nova colônia da Jequiti. Seja você também uma consultora ou um consultor Jequiti. Extra forte, extraordinariamente forte. Queria aproveitar a coletiva, dizer que o nosso craque Nelsinho Bolado está em negociação, mas não sai do clube por menos de 20 milhões. 20 milhões? 10. 300. 300 mil. R$300, 3 de 100 no crediário, ainda ganha a bola autografada. Bom, professor. Esse é seu Sidney. Ele chega e o preço, ó, despenca na tabela. Ah, o preço caiu? Aí subiu no meu conceito. Ultrafarma.com.br, porque preço baixo faz muito bem pra saúde. Vem aí a final do Talento Senac 2014. A competição que prepara novos talentos para o mercado. Presença de grandes empresas com oportunidades de emprego e muitas atrações. Venha vibrar com as provas práticas. 28 e 29 de novembro no Parque Madureira. Não perca. Senac, profissionalizando pessoas
transformando vidas. Smartphone, carro zero e prêmios de 200 mil em ouro, só no aniversário Guanabara. Filé de frango Aurora, bandeja 8,79. Calabresa sadia, quilo 6,98. Ovo tipo A, brancos dúzia, 1,99. Margarina Quali, 2,47. Leite no Gabirita Lac ou Languiru, 1,99. Açúcar União, quilo 1,69. Desodorante Dove Aerosol, 10,48. Leve 3, pague 2. Cada um sai a 6,99. Sabão em pó Ace, 1,99. Guanabara, tudo por você. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Ah, já? É. A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. No aniversário da Telecena você tem vários motivos para comemorar. É que agora a Telecena vai premiar todo dia. Além dos prêmios que você já conhece, todo dia tem 5 mil reais. Tá fácil ganhar. Por isso fique de olho no seu número da sorte. Já imaginou ter 5 mil para fazer o que quiser? Só a Telecena para trazer um presentão desses. Aproveite e garanta as suas. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Bom, agora me dá licença que eu vou garantir as minhas. Telecena de aniversário. Agora com 5 mil todo dia. Live TIM, a ultra banda larga fixa da TIM, está em primeiro lugar no ranking de velocidade Netflix e pelo 5º mês consecutivo. É a evolução que você sempre esperou na internetzinha aí da sua casa. Esperou mesmo para baixar um arquivo pesado, para postar fotos, para carregar aquele filme. Chega de esperar. Live TIM é diferente, entrega velocidade contratada sem multa e sem pegadinhas. Já a concorrência não faz isso não, te prende a um contrato e não entrega o que promete. Experimente e se no primeiro mês não ficar satisfeito, cancele sem pagar nada. Live TIM tem planos a partir de 35 MB de velocidade por R$ 79,90 com modem instalação grátis. Ligue para 0800 880 4141 e evolua. Live TIM, viva essa experiência. Tem seleção brasileira hoje. Tem? Você sabia? Enfrenta a Turquia em Istambul. E com detalhe, pela primeira vez, a seleção brasileira, na era Dunga, vai se enfrentar uma torcida inteiramente local. E olha que os caras lá são fanáticos. E tem uma novidade, Luiz Adriano vestindo a amarelinha, companheiro de Neymar. Centroavante. Luiz Adriano do Shakhtar Donetsk. Artilheiro lá. Artilheiro da Liga dos Campeões. Não conheço. Agora meteu 5 gols num jogo só aí. Aí vai dizer assim, você está apoiando Lula? Lula? Não. Ué, já acabou a eleição, irmão? Não. Já acabou a eleição? Já acabou. O Dunga. Também não. Também não, mas tem um detalhe aqui. Perdeu, vou fazer o quê? Peraí. Nós perdemos, mãe. Nós perdemos. Não, nós não. Então, mas tem um detalhe aqui. Ele está certo no que ele está fazendo. Porque ele entrou para fazer uma reformulação. Isso. E ele está procurando os caras. Já tem aí 3, 4 novos. De repente, acontece. E tem ligado pro Lula para perguntar se gostou da convocação. É verdade. Agora, não sou Dunga nem Lula. Pronto. Agora aqui, um beijo aqui todo especial pra Gabriela. Ela hoje faz aniversário. É filha do meu amigo lá de Niterói, Pedro. E um abraço também pro meu querido amigo, doutor Luiz Antônio. Luiz Antônio me ajuda no projeto Aberto. Amém. Odé, como é que você vê o Miranda como titular e o Thiago Silva no banco? Não, garotinho, é uma novidade. Em se tratando do Dunga, né? E o Talisca? Talisca tá lá. Talisca é bom. Tá lá. Talisca é bom. Talisca é bom. O Antônio Carlos Duarte, que sabe tudo de futebol português, diz que na televisão portuguesa, quando aparece o Talisca, a audiência Talisca vai... é o ídolo do Benfica. A gente volta já. Metendo gol pra caramba. É ele e o Lula.
No aniversário da Telecena você tem vários motivos para comemorar. É que agora a Telecena vai premiar todo dia. Além dos prêmios que você já conhece, todo dia tem 5 mil reais. Tá fácil ganhar. Por isso, fique de olho no seu número da sorte. Já imaginou ter 5 mil para fazer o que quiser? Só a Telecena para trazer um presentão desses. Aproveite e garanta as suas. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Bom, agora me dá licença que eu vou garantir as minhas. Telecena de aniversário. Agora com 5 mil todo dia. Toda hora é Preço Nick. É hora de aproveitar a quarta da carne Preço Nick e saborear ofertas de primeira que combinam com você. Alcatra com maminha, 15,98. Patinho bovino, 13,98. Filezinho de peito de frango Seara, 8,99. Leite Italac, 1,99. Guaraná Antártica ou Pepsi, 4,49. Antártica Lata ou Long Neck com 30% de desconto no segundo pack. Preço, atendimento e qualidade Preço Nick. Beba com moderação. O paraquedas não abriu! Mãe, agora como vai ser? Colocar na máquina da Cielo. Papai chegou. Ele te mata. E agora? Como vai ser? Colocar na máquina da Cielo. Promoção compra premiado Orocar e Cielo. Você pode ganhar R$1.000 na hora e concorre a 100 mil. Lojista também pode ganhar. Como vai ser? Colocar na máquina da Cielo. Eu tô vivendo a melhor época da minha vida. Colaborei com a formação de muitos alunos. Muitas histórias de superação já passaram por aqui. Eu recomendo a Unigran Rio. Vestibular Unigran Rio. Inscrições abertas. Os produtos de Natal já estão a caminho. E o Ricardo só tem uma opção: liberar espaço a qualquer preço. Samsung Galaxy S Dual 2 Dual Core, 2 chips e câmera 5 mega, 529 em 10 sem juros. Limpa a loja Ricardo Eletro. LG L70 câmera 8 mega, 629 em 10 sem juros. Samsung Galaxy Pocket 2 Duals, 2 chips, 299 em 10 sem juros. Ricardo Eletro. Chegou o Natal Feliz da Raspadinha. Mais de 3.800.000 reais em prêmios para fazer o Natal de muita gente feliz. Dê um Natal feliz de presente para quem você ama. Raspadinha do Rio, para quem gosta de ganhar. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada com um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá pra acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. No Mundial, a gente soma dedicação, soma atendimento e o resultado é o menor preço. Alcatra ao contrafilé quilo 16,69. Salmão inteiro fresco quilo 17,90. Batata Mondelli pacotão 11,90. Coxinha das asas Cevalha 1 quilo 6,49. Mate-leão 1,5 litro 3,79. Papel higiênico Neve leve 16 pague 15 12,98. Mundial, o menor preço total. Você pediu e a Telecena de aniversário vem com prêmio todo dia. Além dos prêmios que você já conhece, agora tem 5 mil reais todo dia. 5 mil reais na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. É prêmio que não acaba mais. São 34 chances de ganhar. E quanto mais comprar, mais chances tem para faturar 5 mil reais. Aproveite que o prêmio todo dia é por tempo limitado. Garanta já a sua. Telecena de aniversário. Agora com prêmio todo dia. Estamos de volta. Primeiro um Acabou. beijo, João Tatá Vicente, mas pro Clóvis Monteiro. Olha só, Clóvis Monteiro, beijo. Eu amo você. Ó, um ídolo aqui todos os dias. Dá pressão aqui, Clóvis Monteiro. Toda essa galera. Beijo especial, João Tatá e Clóvis Monteiro. Ó, todo o pessoal lá da Rádio que fica. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem beijo pra Gabriela, pai Gilberto e a Terli, que é mãe da Larissa, da Clarissa. Beijo, coração. Tchau! SBT Rio. Oferecimento. Novo pirão extra forte, extraordinariamente forte. Talentos Senac 2014, o talento conquista. Ultrafarma.com.br. Casa e Vídeo, ofertas para não passar sufoco no verão.